Durante esse ano, nós temos como tema na nossa igreja o mesmo tema que foi tratado no Encontro da Fé Reformada do ano anterior. Essa tem sido a prática nossa como igreja. E na última Fé Reformada, o tema foi o Evangelho e a pós-modernidade. A palavra de Deus e o tempo que nós vivemos hoje. E eu estarei durante muitas mensagens falando exatamente a respeito das Sagradas Escrituras, na expectativa de compreender o que tem a ver a Escritura com a minha vida diária. Tanto é que o tema de hoje, da nossa mensagem, é efeitos práticos da palavra, da Escritura, da Bíblia, na vida do cristão. Quando nós falamos a respeito de Bíblia, de palavra, nós muito bem sabemos que uma das marcas distintivas do cristianismo, quando comparado com outras crenças, é que nós temos a crença num Deus que se mostra e se mostrou a nós através da Escritura. Um Deus que se revelou. O cristianismo não é um mero sistema filosófico em que os homens se assentaram, ponderaram a respeito de algumas ideias que eles têm na sua mente a respeito de Deus e assim definiram Deus para si. Muito pelo contrário, nós cristãos, nós conhecemos um Deus porque Ele se mostrou. Nós conhecemos um Deus porque Ele age na nossa mente com o seu Espírito, no nosso coração, na nossa vida e nos dá condição de compreender a sua revelação, a sua palavra, a Escritura abençoada. Nós acreditamos que nós não poderíamos jamais conhecer a Deus a não ser que Ele primeiro se revelasse a nós. Esse é um princípio básico para nós. É um princípio básico para nós porque esse é um princípio básico do ensinamento que a Bíblia traz a respeito de si mesma. É Deus se mostrando e Deus mostrando a sua vontade, o seu desejo, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, toda a sua perfeição a partir de si mesmo e do seu amor para conosco. Nesse texto, no verso de número 18, Tiago diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade. E ao dizer essas palavras, o que Tiago está dizendo é que Ele gerou algo em nós, e certamente se gerou aqui tem a ver com vida. Gerar alguma coisa que não existia, fazer algo se tornar realidade. E aqui tem a ver com vida. E ele diz que esta vida vem da palavra do Senhor. E isso é uma referência à nossa salvação. A salvação que está ligada à Escritura. Num sentido muito real, nós somos filhos da palavra de Deus. Nós somos filhos do Deus da palavra. E Ele usa exatamente essa Escritura para nos fazer filhos e para nos ensinar a vida cristã e para nos abençoar na vida cristã. Você não veio a Cristo à parte, separado da Bíblia, da palavra de Deus. Ninguém se aproxima de Deus, conhece a Deus, é salvo por Deus, é abençoado por Deus, à parte, separado da Escritura. Você deve se lembrar que você não sabia compreender, entender nem um versículo da Bíblia, até o tempo em que o Espírito lhe deu entendimento da Escritura e algo maravilhoso aconteceu diante dos seus olhos. O ministério da palavra na nossa vida não começa quando nós conhecemos a Cristo, quando nós chegamos a Cristo. Só começa. O ministério da palavra de Deus, ele começa na vida de um cristão, quando esse indivíduo conhece a Cristo através da palavra. Tiago capítulo 1, verso 18 diz que no exercício da sua vontade, por sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade, que é a mensagem da salvação. Mas essa mensagem da salvação, como diz o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz, como diz ele em 1 Coríntios, ela continua a dizer que ele nos trouxe para que nós possamos ser e vivenciar e experimentar os primeiros frutos entre as suas criaturas, que é a promessa de Deus para nós, a vida com Ele, segundo Ele,
de conformidade com Ele, parecidos com Ele. Isso é santificação, promessa de crescimento, tanto hoje quanto amanhã. É interessante que todos nós, em uma certa medida, em todas as áreas da vida, nós desejamos crescer. Ontem eu estava conversando com um irmão, falando de uma pessoa que estava trocando de emprego. Apesar de ser um emprego bom, essa pessoa estava desejosa de trocar o emprego, porque ela queria algo que pudesse trazer a oportunidade de crescimento. Todos nós pensamos nisso. Nós pensamos em crescer em todas as áreas. Por que não entendemos que também Deus tem um interesse e coloca como desafio para nós a necessidade de crescermos na comunhão com Ele, no conhecimento e na espiritualidade. Deus nos chamou, irmãos, do jeito que nós somos. E Deus conhece você. Deus conhece essa pessoa que está do seu lado, mesmo que você não conheça. Deus conhece a mim, a cada um de nós. Ele sabe exatamente quais são as nossas habilidades, mas Ele conhece também todos os nossos pecados, todas as nossas fragilidades, debilidades, e Deus nos chamou do jeito que nós somos, mas Ele não nos deixa do jeito que nós somos. Deus não nos chamou para continuarmos a ser quem éramos sem Ele. Muito pelo contrário, Ele nos chamou através da sua palavra, e Tiago diz nesse texto que Ele gerou vida em nós através da palavra, para nos mudar, para nos fazer melhor do que nós éramos, e para dar-nos algo que nós nunca encontraríamos a não ser nele e na sua palavra. Assim, com o chamado de Deus que vem através da palavra, assim também, irmãos, a mudança, o crescimento na vida cristã também vem da palavra. Isso significa que o estudo da palavra de Deus não é o fim em si mesmo, é um meio para um fim maior, a edificação de cada um de nós. E essa não é estratégia nossa, essa é a estratégia bondosa de Deus para conosco. Você já tinha pensado na Bíblia desse jeito? Como estratégia de Deus para a sua vida? E é exatamente assim que eu desafio a olhar para esse texto das Sagradas Escrituras. Texto lindo, maravilhoso. Quando eu falo desses efeitos práticos da palavra de Deus na vida do cristão, eu tenho que pensar em todo o efeito. Então, vamos para o início, para depois a gente andar um pouquinho mais, porque o próprio texto faz essa caminhada. O efeito inicial da palavra de Deus é o recebimento da Escritura na nossa mente e no nosso coração. O autor Tiago, no verso de número 19, diz ele: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu me lembro, alguns anos atrás, já tem um bom tempo isso, quando eu entrei no seminário, como seminarista. Eu era alguém que estava saindo da adolescência. Eu tinha uma barba que, na verdade, era bem diferente dessa. Para começar, não era branca. Era aquele negócio assim, com aqueles fiozinhos que ainda não tinha engrossado, sabe? Enroladinho. Aparelho nos dentes. Tinha cabelo. Isso é muito importante. Apesar de ser todo encaracolado. A bochecha extremamente vermelha. Eu estava deixando a barba porque eu tinha vergonha das bochechas vermelhas, porque eu era muito branco. Mas o mais interessante, o mais importante é que o meu desejo de entrar no seminário era
crescer. Deus havia colocado no meu coração um desejo muito grande de conhecê-lo e de crescer no conhecimento dele e de ser usado por ele. Logo eu encontrei colegas que estavam, como eu, desejosos disso. Mas encontrei também alguns extremamente inteligentes, pessoas estudiosas, e eles, como eu, nós começamos a nos acostumar com a Bíblia, com a Escritura. E aquele grande desejo, aquela grande disposição e vontade de ter a Bíblia como motivação, como alegria, começou em alguns momentos a ser peso, porque a gente tinha tarefa o dia inteiro. E o que a gente tinha que manusear era a Escritura, lembra disso, Hélio? Em alguns momentos, tinha hora que a gente olhava para a Escritura, ao invés de ter prazer, a gente falava, puxa, eu vou ter que ler mais. O pastor Hélio estava nos desafiando a ler 3 capítulos por dia, e nós tínhamos que ler livros inteiros da Bíblia. Como um professor que nós tínhamos de grego, que nas férias mandava-nos ler a Bíblia no grego 50 vezes. E na língua nossa, no português, 20 vezes. Essas eram as nossas férias. E a gente começou a olhar para a Escritura não com tanto prazer quanto tinha anteriormente. Lembra disso, Sayuri? Era puxado. E o sentimento que nos levou foi perdendo. E eu me lembro da necessidade que havia de brigar consigo mesmo, para que a Escritura jamais deixasse de ter o lugar certo. Eu não estou dizendo que a faculdade ou o seminário teológico é ruim, ou que é necessariamente ruim, mas pode se tornar, se não aprendo a tornar o ensino em minha vida como algo que me leva à piedade. E de uma certa forma a igreja é como um seminário para nós crentes. Nós temos oportunidade de ouvir a exposição da Escritura, de abrir a Bíblia juntos, de termos uma escola dominical muito, muito abençoadora, muito abençoada. E nós corremos o risco de queremos conhecer muito, mas nem sempre isso se torna vida, prática, e se expressa em piedade. Se torna muito errado, irmãos, quando estas verdades de Deus, espirituais, que nós aprendemos, não são traduzidas em ações na nossa vida. E é exatamente isso que o autor desta parte da Escritura, Tiago, está querendo nos orientar. Ele age e ele fala exatamente sobre isso. Esse é o alvo de Tiago. Ele não fica satisfeito com uma fé baseada em seu notebook, nas informações que estão ali, ou naquela prateleira cheinha de livros, ou aquelas estantes que nós temos em casa, ou naquela que eu coloco a Bíblia, que só é espanado na manhã de domingo, porque domingo é dia de pegar a Bíblia para ir para a igreja de manhã e de noite. O que Tiago está propondo aqui, está exigindo como instrumento nas mãos de Deus, é uma fé que funciona a partir de uma vida com a palavra, que faz diferença, que transforma, que anima e que edifica. Mas tudo começa, irmãos, com a recepção da palavra. Receber o verbo, a Escritura, significa que você primeiro conheceu o Deus da palavra. O texto diz, sabeis estas coisas. Uma outra tradução, principalmente uma tradução muito tradicional americana, ele diz, vocês sabem essas coisas. Vocês sabem essas coisas. Sabeis essas coisas é como se ele estivesse dizendo, olha, vocês estão totalmente inteirados a respeito da verdade. Tiago está formando aqui uma conclusão baseada numa relação com a Escritura, porque nós não nascemos de novo, a não ser através da palavra de Deus. Nós devemos agora viver nossas vidas de acordo com essa palavra. É isso que Tiago quer que entendamos. Se você é um cristão, então você sabe algumas coisas sobre Deus, e mais do que isso, é algo que tem que te motivar a querer conhecer mais, mas esse conhecimento não pode permanecer dormindo no seu coração, tem que ter um resultado prático, e o primeiro deles é aceitar a Jesus como Salvador.
conhecê-lo como a única solução para a sua existência, saber que a Escritura tem como foco central Jesus que salva. E é por isso que Tiago aqui diz no texto, de forma muito clara, que ela é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus, ela é, antes de mais nada, instrumento de Deus que me leva à intimidade com o Senhor e que trata o meu pecado, que me perdoa, que me leva ao pé da cruz e que me faz ser limpo através de um sangue que realmente perdoa. Porque a Escritura apresenta fundamentalmente esse Deus, esse Jesus, esse Salvador. Palavra na Escritura, verbo na Escritura é Cristo, é o Deus encarnado, aponta para Ele, e antes de tudo é poderosa para salvar a nossa alma. Ninguém pode crescer se antes não nasce, por isso Tiago diz, ele gera na Escritura, colocando a verdade ali, a palavra, o verbo Jesus Cristo ali. E isso é maravilhoso, irmãos. Mas receber a palavra, irmãos, é um processo contínuo na vida do cristão. Verso de número 19, o texto diz: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse texto é muito conhecido por causa desse verso. Mas se você for olhar o texto como um todo, a ênfase dele não é a ira, apesar de podermos usá-lo, porque ele trata a respeito da ira. Mas a ênfase de todo esse bloco de raciocínio de Tiago é a Escritura. A ira aqui é um elemento que é colocado como algo, como exemplo, que contrapõe com as Sagradas Escrituras. E eu vou explicar para vocês. Tiago não está dando aqui um novo ensinamento, ele está dizendo coisas que aquelas pessoas já sabiam. Ele está falando para os judeus, eles aprenderam com o Antigo Testamento a respeito da palavra de Deus. Se você pega, por exemplo, Provérbios capítulo 17, diz: até o estulto, tolo, quando se cala é tido por sábio, o que cerra os lábios por sábio. Ele está repetindo, ele está dando o mesmo ensinamento. Capítulo 14, verso 29 de Provérbios diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Em outra versão, longânimo é aquele que tem uma atividade de espera maior, mas ânimo precipitado é usada a expressão aquele que é iracundo. É a mesma ideia. Quem é tardio em irar-se é melhor do que o poderoso. É isso que a Escritura diz. Provérbios capítulo 16, verso 32. O que Tiago está propondo aqui, irmãos, é um ajuste de comportamento na vida do cristão. Um ajuste de velocidade de comportamento. Em 3 áreas. Primeira delas, o que ouvimos. Segunda, o que dizemos. E terceiro, o que sentimos. O que ouvimos, o que dizemos e o que sentimos. Nós normalmente dizemos assim para as pessoas: olha, você tem que ser pronto para ouvir, senta aqui que eu vou te falar. Fica calado porque você tem que ser tardio para falar, e acalma aí, porque você não pode sentir com exagero e com egoísmo. Se chama ira pecaminosa. Está certo. Contudo, o texto, quando ele diz pronto para ouvir, ele não está falando pronto para ouvir as minhas palavras, e nem as suas, mas é pronto para ouvir a palavra de Deus. Porque aquele que não ouve a palavra de Deus, fala demais. E aquele que não ouve a palavra de Deus, se torna o seu próprio Deus, e tem a sua própria justiça, e é o Senhor iracundo, que se ira porque ele tem razão sobre todos, e ele domina, ele manipula, ele julga, ele é desproporcional.
Quando nós somos tardios no falar e na raiva, é porque nós aprendemos com a palavra como viver a vida em meio às dificuldades. Aquele que se exalta na língua e aquele que se exalta exageradamente, desproporcionalmente nos sentimentos, na ira, nos relacionamentos quebrados por causa disso, é porque não está dominado pela verdade que o controla e pelo Deus da verdade que o controla. Isso fica claro aqui no estudo do texto, muito, muito claro. Todas essas expressões estão no tempo presente. Isso dá força à ação contínua. É um processo, um curso contínuo na vida de cristão. Você não faz isso uma vez só na vida. Você deve viver assim, sempre pronto para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você deve continuar ouvindo a palavra de Deus. Outra coisa que o texto nos mostra aqui claramente é que receber, aceitar a palavra traz um novo princípio de decisão para mim, de administração da minha vida. Pois a ira do homem não produz, diz o texto, a justiça de Deus. A ideia de produzir aqui é de fazer, muito semelhante à expressão que foi usada lá atrás, dizendo que a palavra gerou a salvação. Gerou um novo homem. E agora diz que a ira do homem, e aqui o homem é até masculino a ideia, porque é aquele que na cultura era tido como aquele que tinha a palavra mais importante, e que dominava sobre tudo, inclusive sobre a esposa e os seus filhos. Era uma sociedade extremamente machista, difícil, pessoas eram pisoteadas por uma justiça do marido, do homem, dentro do seu lar. E o texto, ele até mesmo trata isso, dizendo, olha, o homem, a ira do homem, baseado nele mesmo e não na palavra, não produz a justiça de Deus. Receber a palavra é um processo de graça, irmãos, e um processo maravilhoso de Deus e de graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha só o verso de número 21, que é dito: portanto, despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. A palavra mansidão pode ser traduzida também por humildade, a palavra em vós implantada. E mais uma vez o texto diz, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago não se limita a dizer, receba a Bíblia, receba a palavra, ouça o Evangelho, conheça Jesus o Salvador. Ele diz, você deve recebê-lo com um certo tipo de atitude, ou então você vai achar que você não recebeu de maneira plena. Que atitude é necessária? É a atitude de mansidão. Eu tenho que receber a Escritura com humildade. Irmãos, isso é difícil pra caramba, é muito difícil. E eu explico por quê. Você já esteve diante de uma situação pessoal em que você tem que decidir fazer uma coisa ou outra, e a Escritura diz, você só pode fazer X, mas o X é difícil. Mas eu tenho que ajudar Deus nessa história. Eu não confio em Deus resolver isso, eu tenho que resolver isso. Tem um Y. Mas a Escritura diz que é X. E a Bíblia diz que se você cumprir o propósito de Deus, nisso vai ter bênção. Mas se você não cumprir, isso vai trazer consequência. Mas você está tão interessado em ver as coisas acontecendo que você faz Y. A atitude necessária no texto é de humildade. A ideia de mansidão aqui é de submissão. Acatar a palavra em nós implantada, diz o texto, acolhei com humildade, com submissão, com mansidão, com disposição a compreender que realmente o propósito de Deus vale a pena. Ontem eu visitava uma pessoa enferma,
E ao final da visita, a gente estava conversando sobre a situação. E uma pessoa disse para mim que ela aprendeu a conviver com certas situações da vida e a esperar tranquilamente no Senhor. Eu disse: você vai ser usada nessa situação com a sua parente. Seja bênção na sua casa, porque existem promessas, e essas promessas dão para nós esperança, e esperança é fé, e a fé do cristão está baseada nas promessas reveladas na Bíblia, na palavra. Isso aqui não foi escrito para o marido, isso aqui não foi escrito só para a esposa, isso aqui não foi escrito só para os filhos, para o vizinho, para o amigo, para o irmão da igreja. Isso foi escrito para mim, isso foi escrito para você. O que o Tiago está dizendo é que a humildade é algo necessário para que possamos aceitar a Bíblia, nos submeter a Deus e a sua verdade, pagando o preço de experimentar da eficácia da palavra. Vale a pena, irmão? Experimente. A humildade é consequência da graça de Deus na vida de um cristão. A humildade é aquela que reconhece a sua própria realidade baixa. Eu me coloco de cabeça baixa e humilde diante de Deus, porque eu sei qual é a minha realidade. A minha realidade é abaixo. Eu me coloco diante da palavra de maneira humilde, submisso, porque fui salvo por essa palavra e sou direcionado e abençoado por ela, e não quero duvidar disso. E naquele momento a única coisa que posso dizer: Senhor, põe essa verdade na minha mente, no meu coração, e me ajude a acatar isso, custe o que custar. Humildade, irmãos, reconhece que todo dom vem de cima, do Pai das luzes, de dentro de quem não há mudança nenhuma. É exatamente isso que é dito aí no verso de número 16, 17, 18, que a bênção vem daquele que resolveu dar bênção, e que o entendimento da palavra, depois no verso 19, também vem daquele que resolveu dar esse entendimento da palavra. O humilde é aquele que reconhece que é Deus que dá todo o bem que eu tenho na minha história, na minha experiência. Humildade reconhece que você é indigno e que tudo que você tem vem de Deus e deve ser para a glória de Deus. É apenas quando a palavra, a Bíblia, a verdade de Deus é abordada com humildade que a palavra de Deus é plantada no nosso coração. Essa linguagem de Tiago aqui, da Bíblia plantada no coração, é uma das coisas mais belas que eu já vi na Escritura. Porque reconhecer a palavra é um processo orgânico, dinâmico. Diz o texto: despoje de toda impureza, acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra que está sendo em você implantada. Em outros textos da Bíblia, nós vemos a Escritura dizendo que nós devemos estudar a Bíblia de maneira diligente, dia e noite. Hoje o pastor Hélio pregou sobre isso, é verdade. Ontem nós tivemos um abençoado curso para professores da escola dominical, nós tínhamos 50 irmãos aqui, muito bom, e a ênfase era o que se ensina na escola bíblica dominical. O texto, a terminologia já disse, é Bíblia, palavra, a essência, a Escritura. Isso é verdade. Só que Tiago fala da palavra que está sendo em nós plantada. Refere-se a mais do que um simplesmente ouvir, ler, ouvir a pregação ou fazer leitura da Bíblia. Mas quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando nós meditamos, humildemente, diz o texto, Deus planta, e quando Ele planta, a palavra cria raízes, ela cresce, fortalece, e a palavra produz frutos.
Lembram da parábola do semeador que foi estudada esses dias aqui? 4 tipos de solos. O chão duro, a pessoa ouvia a palavra, mas não tinha nenhum envolvimento com aquilo, não havia penetração no solo, não havia raiz nenhuma, a palavra não tinha efeito, de jeito nenhum. O outro solo rochoso, a planta começava a crescer, entrava no meio das pedras, mas o chão ainda era duro, as raízes não aprofundavam, não tinha jeito, começava a ficar bonitinho, verdinho, mas logo ficava amarelinho e morria. A palavra não aprofundava. Um solo cheio de espinhos, onde a palavra entrou ali e tal, contudo os espinhos crescem muito grande, muito forte, sufoca as situações da vida e não funciona. E o quarto terreno era aquele solo fértil, e o solo fértil é aquele lugar onde a palavra vem. Aquela semente é colocada num lugar adubado, bem preparadinho, molhado, fofinho, e eventualmente coloca-se mais água, tem zelo e arranca-se as ervas daninhas que estão ao redor. Irmão, tem muita erva daninha na vida do cristão, muita mentira sendo pregada como palavra de Deus, muita malícia do nosso coração, muita justiça nossa andando por aí e querendo sufocar a Escritura, mas nós temos que dizer, isso é da Bíblia mesmo? Não é, então tchau. Esse terreno é a terra boa, aquela terra sempre apta a dar a oportunidade da raiz entrar, da palavra encontrar os lugares certos do coração, da alma, do sentimento, da mente, das relações, das necessidades, das profissões e de tudo mais. E essa palavra vai entrando em todo aquele solo, e no devido tempo fica vistosa, e na hora da colheita tem muito fruto para colher. Ela é a boa terra onde a palavra foi plantada, cresceu e deu frutos. Essa é a linguagem de Tiago. Não é só ler, não é só ouvir, é pegar essa palavra e plantar, e ter cuidado para o seu coração e a sua vida não ser nem terreno rochoso, nem cheio de pedras, nem cheio de espinhos, mas totalmente preparado para receber a verdade de Deus. Querido, como você tem recebido a palavra de Deus na sua vida? Como? A palavra de Deus, ela tem promovido os efeitos para os quais ela foi preparada por Deus, por amor a você e a mim. Ela promove arrependimento de toda a imundícia e de tudo que resta de maldade no seu coração. Você faz isso por entrar em humildade diante da cruz de Cristo e contemplar aquilo como é amor maravilhoso por mim, não é vergonha, é dedicação a meu favor, e eu é que me inclino diante desse Deus. Você faz isso aceitando o dom da graça de Deus, confiando em Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Porque é exatamente isso, querido, que Tiago está sugerindo aqui. Que antes de mais nada, irmãos, nós estejamos aceitando a palavra, a Jesus, como uma boa semente plantada no nosso coração. E quando isso acontece, ele diz que vai frutificar. Quando você vem a Cristo na fé, um processo de Deus começa dentro de você. É um processo de salvação. Por um lado, é muito apropriado, e a Bíblia nos mostra que devemos falar da salvação em termos concluídos. Deus, através do seu Filho, morreu na cruz
através dele, quando cremos nele, somos justificados, somos declarados justos. Você recebeu algo que é duradouro, porque são mantidos pelo poder e pela força de Deus. Aceitou Jesus? Você é salvo. Levante as mãos e diz: louvado seja o Senhor, com alegria. Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nada pode arrancar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Oh, muito obrigado, Senhor. No entanto, a sua salvação, Deus está processando todos os dias. Deus continua cuidando de você. Você está sendo transformado em algo que nunca foi antes de conhecer a palavra de Deus e de ser desafiado por ela a cada dia, a cada manhã, a cada momento que você a abre a ler. Porque o que Deus deseja na minha vida e na sua vida, na vida de todo aquele que tem a semente que é Cristo plantado no coração, é que nos tornemos semelhantes a Cristo Jesus, ao ponto de sermos confundidos com Cristo. Como Deus faz isso? Através da palavra. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o testemunho de Paulo, porque ele entendia essa mensagem. Eu e você não estamos terminados, nós não estamos concluídos, nós não estamos totalmente aperfeiçoados. Deus continua trabalhando com sua graça eficiente na nossa vida. Nós estamos no processo da salvação e da transformação, e Deus usa dia após dia o único elemento eficaz, a sua palavra. E esse processo acontece enquanto você continua deixando de lado aquilo que não deve, e estando diante de Deus com humildade, reconhecendo a verdade como o único caminho de toda satisfação, aqui e eterna. Isso faz sentido para você? Nossa, pastor, tão básico isso, né? É. Mas sem isso não tem o resto de vida cristã. Não tem. Eu vou parar por aqui, no verso 21. Depois nós continuamos. O texto vai falar-nos a respeito da resposta à palavra. Ele vai falar a respeito de algumas outras coisas que nós temos que vivenciar através da palavra do Senhor. Como, por exemplo, a religião da palavra. E vamos falar de quem nós somos como igreja, porque o texto fala sobre isso. Da religião pura e daquela que não tem nada a ver. Do cristão só ouvinte e do cristão operoso. É para uma outra oportunidade. Mas eu só posso falar para uma igreja a respeito disso, a semelhança do que Tiago fez, se nós primeiro entendermos que a palavra é a boa semente de Deus, que tem como essência Cristo Jesus, que precisa ser colocado na nossa vida e plantada na nossa vida pelo próprio Espírito, e que a única coisa que Deus exige de nós é: deixe de lado aquilo que não é bom e humildemente diga ao Senhor: ó Deus, a tua verdade é aquela que me salva, tem misericórdia de mim. Só que essa palavra, irmãos, é a palavra que eu tenho que dizer ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu me conheço, você se conhece, mas o nosso Deus conhece a todos nós. Por isso eu disse, essa palavra não é para o outro ou para o outro, é para nós. Se hoje, pela bondade de Deus, o Senhor lhe deu entendimento de que você está cheio de conhecimento da Escritura, que você já ouviu o Evangelho N vezes, que você já achou bonita a palavra de Deus muitas vezes, ou talvez você está dentro desse templo
onde estamos adorando ao Senhor por algum motivo, e Deus está lhe dando entendimento que sem Ele, a sua palavra, você não tem perdão de pecados nem esperança. Se você tem entendido que a sua vida cristã, ela é só intelectual, é tempo de você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me dê a humildade que eu preciso ter, para que a minha vida tenha um comportamento de verdadeiro cristão. Tem misericórdia de mim, Senhor, faça a tua obra em mim. Peça isso do mais profundo da sua alma ao Deus que é gracioso, amoroso, que julga o nosso pedido e o nosso coração, e que trata-nos com o amor dele e não com o nosso. Feche os seus olhos em oração, converse com o Senhor, fale com Ele. Você tem necessidade de crescimento na sua vida, de compromisso diferente com aquele que você teve até hoje? Diz para o Senhor. Você quer ter Jesus como Senhor da sua vida, cuidando e perdoando seus pecados? Diga para Ele: Pai, toma minha vida na tua mão, cuida da minha vida, põe fé no meu coração, tem misericórdia de mim. Querido, se você quer que eu ore pela sua vida agora, pode ficar onde você está. Só fique em pé, eu gostaria de ver você e saber por quem eu estou orando. Se Deus está desafiando a você com a sua palavra, amém, irmão? Deus te abençoe. Deus te abençoe, queridos. Ó Senhor, Deus, obrigado, porque é a tua palavra que falou o nosso coração. E não permita que nenhum dos atos que temos tido aqui agora, nas nossas orações, estejam baseados no testemunho de homem, mas no teu Espírito que age nas nossas vidas com a tua palavra. Essas pessoas, ó Deus, humildemente e sinceramente estão diante do Senhor. Toma essas pessoas nas tuas mãos, acaricia essas pessoas, ó Pai, com a tua graça. Dê-lhes a certeza de que quando o Senhor está com elas, o Senhor realmente perdoa, o Senhor sustenta, o Senhor salva. Ajude-as, ó Pai, a perseverar no estudo da tua palavra, a tomar decisões baseadas na sua palavra, a serem crentes segundo a tua palavra. Obrigado pela vida desses amados, querido Deus. Obrigado pela vida da tua igreja. E porque o Senhor tem continuamente, Pai, nos dado a bênção de nos reunir para ler a Bíblia e estudar a Bíblia.
Obrigado, Senhor. Louvado, engrandecido, bendito seja o teu nome hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Só uma coisa, amados. Estas promessas são da Escritura. Continue crendo nelas e perseverem para a sua alegria e para o louvor do Senhor. Louvado seja Deus.